Olá, hoje nós trataremos da antropologia de São Tomás de Aquino, né? E nessa entrada, nessa abordagem dessa antropologia, que aos meus olhos parece ser algo que a arquitetura da alma humana, nós percebemos várias ideias que a nós hoje, contemporâneos, modernos, né, a nós são muito estranhas. Por exemplo, a ideia de ordem e hierarquia, que é a ideia na qual está imerso o mundo, pelo menos até o mundo medieval, o mundo de Tomás de Aquino, né? Como que para os gregos olhavam para o mundo e aquilo que há de mais geral e o chamavam de cosmos, porque cosmos é ordem, porque eles encontravam ordem em todos os lugares todo lugar para onde eles olhavam, eles encontravam essa ordem, essa hierarquia entre os seres. E São Tomás de Aquino não é diferente, né? Embora ele, nos seus textos, não tenha usado, por exemplo, a palavra cosmos, ele utilizava universos ou mundos, mas o sentido é o mesmo, de ordem e hierarquia, né? Vamos lá, como São Tomás de Aquino enxergava o mundo, né? Como era essa hierarquia? Primeiro, era um mundo completamente ordenado, de cada coisa tinha o seu lugar, tinha a sua função, tinha a sua finalidade. O mundo era ordenado e hierarquizado dos seres minerais, dos seres inanimados, até Deus. Aí, nesse meio termo, ocorre uma espécie de hierarquia ascendente que vai passando por todos estes seres, né? Do mais elementar, do material inanimado, ao mais superior, que, muito embora esteja fora do mundo, né, é aquele ato pleno, que é tudo ser possível, e por isso está no topo dessa hierarquia, né? Eu pensei, mas hierarquia, mas complicado, né? Hoje, no mundo onde essa ideia nos parece estranha, a ideia, por exemplo, de superioridade de determinados seres em relação a outros seres, mas na Idade Média isso era uma ideia era uma ideia comum, era uma ideia aceitável, e é uma ideia racional, é uma ideia que tem a sua razão de ser, não é? Não é uma hierarquia realizada simplesmente por uma arbitrariedade, mas tem um logos aí, tem uma razão de ser mesmo, e que vai ficar claro na medida que a gente vai desdobrando aí essa nossa aula. Então, como que ocorre? Seres inanimados, na própria palavra inanimado, nós já temos aí um vestígio, uma pista, né, do que mais profundamente significa este ser inanimado. O ser inanimado não significa nada além de um ser sem ânima. E ânima é alma, é o mesmo que alma. São seres sem alma. Mas o que é alma para esses pensadores, filósofos, sobretudo para Tomás de Aquino, mas que bebe dessa vertente grega, sobretudo aristotélica, mas que também pegou de várias outras tradições. Mas o que é alma para ele? Alma para ele é um princípio intrínseco de movimento. Isto é, são seres que têm em si este princípio intrínseco de movimento. Eles movem por si mesmos e não são movidos necessariamente por outros. Uma pedra, por exemplo, ou um apagador, né? Eles não têm alma, significa o quê? Eles não têm esse princípio intrínseco de movimento. Se eu deixar esse apagador aqui do ladinho, ele vai ficar aqui parado até o momento que eu o pegar e levar para o outro lado, por exemplo. Mas por ele mesmo, ele não se move, por ele mesmo ele não produz nenhuma ação. Mas agora, diferente do que aconteceria, por exemplo, com uma planta. E pensem, talvez isso pareça surpreendente,
Mas para Santo Tomás de Aquino, uma planta tem alma, né? Tem alma por quê? Porque tem este princípio intrínseco de movimento. Deixamos a planta aqui paradinha, ainda, ela por si só vai mover-se, ela vai, ou por conta do posicionamento do Sol, ou por conta de um processo intrínseco que ela tem de crescimento, ela vai crescendo, ou depois ela vai entrando em corrupção. Mas veja só, diferente deste apagador ou de qualquer outro objeto inanimado, uma planta tem alma, uma planta tem ânimo, uma planta tem um princípio intrínseco de movimento, e por isso nos parece óbvio, agora nos parece claro, que a planta em relação aos seres inanimados, por exemplo, uma plantinha em relação a esse apagador, estaria num nível superior nessa hierarquia, porque ela tem uma perfeição a mais que os seres inanimados não têm. Mas acima das plantas nós temos os animais, que também têm esse princípio intrínseco de movimento, mas tem algo a mais que as plantas. Vamos voltar um pouco para as plantas. O que as plantas têm? As plantas, elas se alimentam, elas têm nutrição, né? Elas precisam de nutrientes, e muitos deles que vêm dessa matéria inorgânica, vêm por exemplo, dos minerais. As plantas necessitam dos minerais, mas elas são superiores aos minerais, elas necessitam dos minerais para a sua existência. Então elas se nutrem, elas precisam de nutrientes. As plantas também têm uma potência de crescimento, isso é, elas por si mesmas, elas se desenvolvem, elas crescem, né? As plantas também por si mesmas, elas têm uma potência de geração, elas conseguem gerar outra igual, semelhante a elas, e elas se reproduzem. As plantas são sexuadas, as plantas elas reproduzem outras plantas, outros seres. Então as plantas têm potência de nutrição, potência de crescimento e potência de geração, coisa que as pedras, por exemplo, não têm. Elas não se nutrem, elas não crescem, e muito menos elas têm essa potência de geração, né? Potência de geração. Já os animais têm tudo isso que as plantas têm, não é? Os animais, eles se nutrem, precisam se alimentar, precisam de nutrientes, eles têm potência de crescimento, eles crescem, eles se desenvolvem, e os animais também têm essa potência de geração, né? Tudo igualzinho às plantas. Mas eles, diferentemente das plantas, eles têm a sua perfeição própria. E aí nós entramos em um outro conceito interessante, essa hierarquia desses tipos de vida, né? Dessas classes de vida, é que dentro da hierarquia, aquele que está acima vai possuir a sua própria perfeição e a perfeição daqueles que estão abaixo. Você lembra? As plantas, elas têm algo do mineral, elas precisam do mineral, mas elas têm uma perfeição sua, que supera os seres inanimados. Os animais, eles têm a perfeição das plantas, isso é, essas potencialidades de nutrição, crescimento e geração que eu disse, mas eles têm a sua própria perfeição, que as plantas não tinham, e por isso eles estão um degrau a mais nessa hierarquia. Por exemplo, os animais, eles têm a potência sensitiva, né? Os animais, eles sentem, os animais, eles têm imaginação, os animais, eles têm memória, né? E os animais também têm uma potência chamada potência estimativa, que isso é muito bacana no Santo Tomás de Aquino, e essa potência acaba por desfazer vários desentendimentos, muito comum na nossa época moderna, louca demais, aonde, por exemplo, já é quase que apacentado na cabeça de todo mundo, que entre a vida de um animal e a vida de um ser humano não há muita diferença, não é? Vale a mesma coisa, tanto que nós vemos hoje leis que às vezes beneficiam mais os animais do que os próprios homens. Não que eu esteja fazendo apologia a maltratar animais, mas sim apologia a colocar a dignidade dos seres nos seus devidos lugares. Os homens estão acima dos animais. Eles dizem, os animais têm inteligência. Não, os animais, não, pelo menos em referência a São Tomás de Aquino, eles não têm inteligência. Eles possuem o que São Tomás de Aquino chama potência estimativa, uma potência específica do gênero, da faculdade sensível, que é a potência estimativa. Isso é, os animais, através
do seu instinto natural, eles conseguem perceber nos seres as suas intenções. E essas intenções dizem para os animais, mostram, né, tornam acessíveis aos animais se aquela intenção do ser, esse determinado ser que ele está se relacionando, está adequada com a sua própria natureza. Por exemplo, é por isso que um cordeirinho, se colocar frente a um lobo, ele vai correndo abraçar o lobo. Ele sabe instintivamente, por conta dessa potência estimativa, que aquele ser que está ali na frente dele não está adequado à sua própria natureza. Então, vai matá-lo. Né? Ou, por exemplo, um cachorro que está frente a um pote cheio de pregos e um pote com carne. Através da potência estimativa do animal, ele vai perceber que aquele pote de pregos não está adequado à sua natureza, à sua potência nutritiva, mas sim a carne. E vai lá comer a carnezinha dele. Não porque ele possui inteligência, porque ele possui essa potência chamada por São Tomás de Aquino de potência estimativa. Né? Então, retomando, os animais possuem potência estimativa, potência memorativa. Os animais têm memória, mas uma memória menor, uma memória abaixo da memória dos humanos. Os animais têm imaginação. O São Tomás de Aquino colocava ou como imaginação ou como fantasmas, são impressões capturadas do mundo. E os animais têm também aquilo que São Tomás de Aquino chama de potência, uma potência que é o sentido comum, né? O sentido comum, tá? Pois bem, esses animais, além de... tem a hierarquia dos minerais, das plantas, dos animais. Agora, chegou o homem, que possui tudo isso que esses outros seres, essas outras formas de vida têm, mas ele tem a sua própria perfeição. O homem não se nutre, claro, se nutre. O homem não cresce como as plantas crescem. O homem não gera, não possui geração. O homem possui sentidos como os animais, possui memória, possui faculdade estimativa, mas é diferente. No homem isso diferencia um pouco. O homem possui imaginação, ele possui tudo que as plantas têm, possui tudo que os animais têm, mas possui a sua própria perfeição, que é a potência intelectiva. Isso é, a capacidade de inteligir, a capacidade de, né, a palavra inteligência significa intus legere, quer dizer, ler por dentro das coisas, abstrair os universais das formas sensíveis, né, criando conceitos, ideias, e convivendo com este mundo, que é um mundo próprio do ser humano, que ele, né, que é a sua perfeição, que não é um mundo orgânico, é um mundo espiritual, é um mundo de entes de razão, de ideias, né, coisas que todos os outros seres não possuem, e por isso os seres humanos estão no topo dentro dessa hierarquia dos tipos de vida, né? Mas não acaba no ser humano, nos seres humanos, né? Para São Tomás de Aquino, essa hierarquia vai, depois dos seres humanos, vai para os seres angélicos, chamados anjos, e depois para Deus, né? Mas, bom, até aí até aí vai bem, né? Aí já entendemos mais ou menos como se estrutura se dá essa hierarquia do mundo, do universo de São Tomás de Aquino. Mas olha que interessante, né? Esta ordem, essa hierarquia que nós vemos no mundo, essa hierarquia que nós vemos no universo, ela está como que introjetado no ser humano. E desta maneira, o ser humano, para São Tomás de Aquino, é como que um microcosmo desse macrocosmos, né? Se lá fora a hierarquia, se lá fora a ordem, dentro do ser humano vai haver hierarquia e também vai haver ordem. E vai haver uma hierarquia e uma ordem semelhante à hierarquia e à ordem do mundo. E nesse sentido, o homem é, como eu disse, um microcosmo, a ponto que São Tomás de Aquino vai falar na Suma Teológica o seguinte: Dicendum quod in homine quodam moda sunt homina, isso é,
no homem se encontra, de certa forma, todas as coisas. Né? Todas as coisas. E nisso nós vamos encontrar isso, por exemplo, na maneira com que São Tomás de Aquino vislumbra, identifica essa arquitetura da alma humana. Né? Como eu já disse, a alma é esse princípio intrínseco de movimento que existe em determinados seres. Importante notar que a alma, para São Tomás de Aquino, não é algo separado do corpo, como que o corpo fosse simplesmente essa caverna ou essa masmorra que prende a alma até o momento da nossa morte. A alma, em São Tomás de Aquino, está para a forma, assim como o corpo está para a matéria, né? Naquilo que vamos entender da metafísica aristotélica. Isto é, a alma necessita do corpo para que as suas potências, para que as suas, digamos, impossibilidades de ser, mas mais especificamente as suas, como é a palavra, as suas operações são possíveis. É através do corpo que a alma torna as suas operações específicas, aquelas coisas que elas podem fazer possível. Então a alma necessita do corpo para ser aquilo que é. Então, nesse sentido, a alma e o corpo estão como que numa trama, onde é impossível não estarem juntas. A alma subsiste ao corpo. O corpo é perecível, o corpo é corruptível. A alma é eterna. São Tomás de Aquino prova racionalmente, logicamente, a imortalidade da alma. Mas mesmo assim, os dois são criados juntos, os dois são criados como que para serem juntos. Né? Bom, e como se estrutura a alma, né, para o São Tomás de Aquino, sobretudo como se estruturam isso que eles chamam as faculdades da alma, ou também, outras vezes, colocam as potências da alma. Né? O que é a potência? O que é a faculdade da alma? Esse princípio de operação da alma, né? Esta coisa que faz com que a alma faça aquilo que é próprio dela fazer, essas operações próprias da alma. Essas são as faculdades da alma, essas são as potências da alma humana. Então, a alma humana ela é separada da seguinte forma, de uma hierarquia. E como uma hierarquia, tal qual é a hierarquia do mundo, a hierarquia do universo. Isto é, na alma humana, nós vamos ter as potências vegetativas, nós vamos ter as potências sensitivas, nós vamos ter as potências intelectivas. Né? Porque, como vocês já sabem, o homem possui todas as perfeições dos seres que nessa hierarquia estão abaixo dele e possui aquela perfeição que é própria a ele mesmo.